Já estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre o músculo mais importante para quem quer ter resultado para sempre. Para quem quer trincar o abdômen para sempre ou para quem quer gerenciar seu peso para sempre. Para quem quer emagrecer para sempre, esse é o músculo mais importante e você não vai conseguir ele na academia. Sinto muito te informar, a gente vai conseguir ele trabalhando todos os dias com a gente na nossa casa. Qual músculo que é esse? O músculo da resistência. Então chama todo mundo que você quer que conheça esse músculo. Chama todo mundo que você sabe que quer trincar o abdômen, quer ser mais saudável, quer gerenciar o peso, quer emagrecer, quer ganhar massa magra, enfim. Para qualquer objetivo de saúde, seja ele qualquer um, a gente precisa ter esse músculo completamente fortalecido. Então, bora conversar sobre ele hoje e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar comigo aqui até o final. Lembrando sempre que esse chá das 5 acontece diariamente, de segunda a segunda. Todos os dias a gente conversa sobre um tema novo. Todos os dias a gente vai conversar sobre um tema que vai te levar para a sua vida saudável para sempre. Tenho certeza absoluta que se você colocar em prática tudo que a gente vem conversando aqui nesse bate-papo todos os dias, você vai conseguir chegar igual eu, né? Aos 120 anos, animada, feliz, contente, fazendo de tudo um pouco. Então, não vou enrolar mais, vocês sabem que comigo aqui é jogo rápido, são 20 minutos só, então chama todo mundo pra gente bater papo aqui rapidinho e já já a gente se liberar para colocar em prática, né? Porque não adianta nada. Se a gente quer melhorar o nosso músculo da resistência, a gente precisa fazer o quê? Praticar, exatamente. Como que funciona, né? Mari, que é isso? Que músculo é esse que eu nunca ouvi falar? Bom, toda vez que a gente quer buscar, né, um novo resultado, que a gente quer alcançar uma nova meta, existem estudos, né, psicológicos que mostram que a gente precisa fortalecer esse músculo. Então, a gente precisa resistir a algumas coisas. E o que é isso, né? A gente tem dois músculos aí que a gente briga com eles, entre aspas. O músculo da resistência e o músculo da desistência. O que é o músculo da desistência? É aquele músculo, gente, que toda vez que a gente vai começar alguma coisa nova, toda vez que a gente vai começar uma rotina nova e alguém oferece alguma coisa pra gente, a gente fala sim, a gente aceita e aí a gente começa a desistir da nossa vontade para falar sim pro outro. E toda vez que a gente faz isso, a gente fortalece esse músculo que a gente não quer fortalecer de jeito nenhum. Então, toda vez que a gente fala sim pro outro, a gente está fortalecendo o nosso músculo da desistência. E qual que é o músculo que a gente quer fortalecer? O da resistência. Como que a gente fortalece ele? Falando não. E como que funciona isso na prática? Como que eu consegui meu resultado? As meninas na maratona estão cansadas de me ouvir falar sobre isso, né? Cansadas mesmo, porque eu falo todo santo dia da importância da gente aprender a falar não para os outros. E o que é falar não para os outros, Mari? Quer dizer que toda vez agora eu vou ter que falar não para todo mundo, alguém vai me oferecer, minha mãe vai me oferecer, sei lá, um pedaço de bolo, ou eu vou numa festa, não vou poder aceitar nada. Como que funciona isso? Bom, dentro das maratonas, né, como que a gente trabalha, como que funciona? A cada 10 dias a gente está no foco e durante esses 10 dias a gente fala não para as coisas que não estão no nosso planejamento. Então vamos supor que agora, né, eu estou focado durante 10 dias. Durante esses 10 dias, se a minha mãe me chamar para tomar sorvete, eu vou falar com ela, mãe, tipo, hoje eu não posso. Vamos semana que vem? Ah, se a minha irmã me chamar para comer um bolo agora no lanche da tarde. Vou falar com ela. Ah, Luciana, hoje eu não posso. Vamos fazer isso semana que vem? E toda vez que eu fizer isso, é lógico que no início, gente, é difícil, não é fácil, não tô falando aqui que vai ser fácil, não. É igual na academia, né? A gente chega lá para treinar, quem me vê treinando hoje acha que eu já comecei assim, né? Forte.
Só que não, eu comecei lá pegando pezinho de 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, até ir aumentando. O nosso músculo da resistência é a mesma coisa. No início a gente vai falar não querendo falar sim, a gente vai falar não num sofrimento danado. Só que com o passar do tempo, a gente vai começar a falar não com mais facilidade. Vou dar um exemplo para vocês que para mim é muito marcante, né? Que é o refrigerante. Gente, já deve ter uns 6 anos que eu não tomo refrigerante. E como que isso aconteceu, né? Uma pessoa que tomava refrigerante quase que todo dia, bebia quase que todo dia e consegue falar não pro refrigerante agora. Quando eu comecei a... Eu coloquei num propósito, né? De não tomar refrigerante durante uma quaresma. Então, era 40 dias falando não pro refrigerante. Foram 40 dias querendo falar sim e falando não. Sim e não, sim e não. Durante esses 40 dias, e eu nem sabia o que era esse músculo da resistência, hein? Agora que eu consigo enxergar isso melhor. Mas durante esses 40 dias, eu fui fortalecendo o meu músculo da resistência. Quando esse músculo... e aí, né, fiquei falando não lá os 40 dias. Depois eu voltei, tomei e tudo mais. Numa segunda quaresma eu fiz de novo, gente, mais 40 dias sem tomar refrigerante. Depois desse tempo, eu nunca mais consegui tomar refrigerante. Ó, a galera do Instituto Beleze tá aí assistindo a gente. Já quero ver essa meta aí, então, hein? Ó, João, vamos colocar uma meta aí pra gente aumentar o músculo da resistência dessa galera. E aí, voltando, né? Gente, depois que eu fui experimentar refrigerante, um dia, eu não consegui tomar. Tipo, eu achei o negócio tão doce, tão horrível. E eu nunca mais tomei. Então, é lógico que nos primeiros dias foi difícil, mas com o passar do tempo foi ficando mais fácil. E eu fui fortalecendo esse meu músculo. Hoje, quando você começa a colocar isso, né, a aplicar isso em outras coisas, a gente vê que facilita muito mais. E é a mesma coisa quando a gente faz essa analogia na academia, né? Se você tá pegando, se você faz um exercício hoje e amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai fazer ele de novo, com certeza você vai pegar mais peso, com certeza você vai melhorar a sua amplitude, vai melhorar a sua condição respiratória, em qualquer modalidade de atividade física, em qualquer modalidade de área da nossa vida, né? Na área profissional é a mesma coisa. Então, quando a gente aumenta esse músculo, a gente consegue atingir o nosso padrão aí que a gente busca, né? Seja ele gerenciar nosso peso, aumentar nossa massa magra, trincar nosso abdômen, perder peso, ser mais saudável, qualquer coisa a gente vai fazer aumentando esse músculo da resistência. E uma outra coisa que eu separei aqui para falar com vocês sobre isso é a importância da gente falar não. Muita gente fala comigo, Mari, mas eu não sei falar não para minha mãe, eu não sei falar não para minha irmã, para minha família. E por que isso, né, gente? Quando a gente fala não para a pessoa, muitas vezes, isso também aconteceu comigo, né, N vezes, a pessoa acha que a gente está falando não para ela. Só que a gente não está falando não para ela, né? Você imagina, se a sua mãe vem te oferecer um bolo de chocolate, você não está falando não para a sua mãe, você está falando não para o bolo de chocolate. E a gente não entende isso, nem a gente entende, nem a pessoa que está recebendo aquele não. Porque muitas das vezes isso acontece com a gente também, né? Quantas vezes a gente vai oferecer alguma coisa para outra pessoa e a pessoa fala não, a gente leva para o nosso lado pessoal, ao invés de levar para aquela situação que está acontecendo no momento. Vamos supor, você está lá, você está comendo alguma coisa, está almoçando, no meu caso, né? Tipo, tô almoçando salada e tudo mais, chama alguém para comer salada junto comigo. A pessoa está falando, não, Mari, não vou, não. Será que ela está falando não para a minha companhia ou ela está falando não para a salada? Então, a gente tem que aprender a separar isso, tanto para a gente conseguir fortalecer esse nosso músculo da resistência e também para a gente começar a entender o outro quando ele está falando não para a gente. Então, vamos supor que você está lá
hoje, né, quarta-feira, agora à noite a gente vai jantar, cada um vai fazer seu jantar aí por volta de 19, 20 horas. E você vai estar em família, né? Você vai estar com outras pessoas. E aí você vai lá, vai fazer... vai servir seu prato e tudo mais. E vamos supor que tem o refrigerante, né? Que foi o exemplo que eu dei. Ao invés de falar sim para o refrigerante, a gente pode muito bem falar não. E quando a pessoa insiste, a gente pode continuar falando não. Sabe? Quanto mais a gente falar não, mais a gente vai fortalecer esse nosso músculo da resistência e mais a pessoa vai começar a entender que não é para ela, que é para aquela situação, que é para aquele momento. E isso, gente, tudo é ensinado. Não é uma coisa que é fácil de fazer, né? Não é uma coisa fácil de praticar. Comigo também não foi. Quantas vezes, né, a gente cai aí na tentação, quantas vezes a gente busca alternativas e acaba não conseguindo driblar o nosso próprio cérebro e acaba, né, resistindo. Qual que é o mais importante? Como que a gente consegue manter isso sempre em alta, né? Manter isso sempre consciente. Praticando, gente, não tem jeito. A prática, ela leva à perfeição, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala exatamente isso. Nós somos feitos de hábitos. A gente é feito daquilo que a gente faz repetidamente todos os dias. Então, à medida que a gente vai falando não, à medida que a gente vai falando sim pra gente, né, e não para os outros, a gente vai aumentando esse nosso músculo. Ei, Rosa, em Portugal já é boa noite, né? Aqui a gente ainda tá na boa tarde. Aqui ainda são 5 horas. E outra coisa, né? Quando a gente tá comendo, quando a gente vai escolher algo para comer, a gente inconscientemente sempre tem um pensamento sabotador. Isso vai acontecer sempre. Então vamos supor que a gente vai... Isso, gente, acontece comigo até hoje. Não pensem que eu sou diferente, não, né? Não pensem que eu sou um super-herói, não. Comigo acontece a mesma coisa. E eu só consigo enxergar isso de tanto que eu luto, né? De tanto que eu procuro observar isso em mim. Estar consciente, estar vivendo o momento presente, que é uma coisa que o yoga me ajuda muito, né? Quando a gente vive o momento presente, quando a gente de fato está conectado no agora, a gente consegue perceber essas coisas muito mais fáceis. Então, por isso que às vezes parece fácil eu falando, né? Mas na hora mesmo é difícil, igual é para todo mundo. Então, o que a gente pensa, né? Principalmente depois que a gente atinge o nosso resultado. Porque, gente, uma coisa é a gente estar num processo, né, de chegar no resultado. Isso é estudado, né? Quando a gente está naquele processo de chegar no resultado, por que tanta gente emagrece e depois que emagrece engorda tudo de novo, às vezes engorda mais do que emagreceu? Porque quando a gente está lá para alcançar aquele resultado, a gente permanece tão focado, tão consciente, a gente fortalece tanto o nosso músculo da resistência que a gente chega lá. E aí quando a gente chega lá ou quando a gente chega muito próximo, a gente começa a se sabotar. O nosso cérebro começa a se sabotar. E aí a gente começa a pensar, né? Ah, não, isso não tem problema não. Ah, é só hoje. Ah, é só nessa refeição. Ah, é só uma sobremesa. Ah, é só um pouquinho. Ah, é só um a mais. Quando a gente vai somando esse monte de é só um pouquinho, é só um a mais, é só mais, aí a gente começa a ver que a gente está diminuindo o nosso músculo da resistência e aumentando o nosso músculo da desistência. A mesma coisa quando a gente está na academia, né? Quando a gente faz essa comparação com a massa magra na academia. Se eu começo a não ir mais, né? Aí eu vou de segunda a sexta. Aí agora eu já atingi meu resultado, vou passar aí de segunda a quinta. Ah, eu continuo mantendo meu resultado, vou passar aí de terça a quinta. Ah, não, agora eu vou passar aí só 2 dias na semana. Gente, vocês acham que eu vou conseguir manter meu resultado? É lógico que não. Então, a mesma coisa vale para o nosso cérebro, né? A mesma coisa vale para os nossos pensamentos.
a gente tem que continuar fazendo a mesma coisa, a gente tem que continuar melhorando e aumentando esse nosso músculo da resistência, igual a gente faz com qualquer outro músculo do nosso corpo. É lógico que vão ter momentos da nossa vida que a gente vai estar mais focado numa parte do músculo, né? Outras vezes a gente vai estar mais focado em outra, mas a gente precisa sempre estar lá. E como que isso funciona na prática, né? Ah, Mari, tem vezes, por exemplo, que você vai poder ir na academia meia hora por dia, tem vezes que você vai poder ir na academia 40 minutos, tem vezes que você vai poder ficar lá uma hora. O nosso músculo da resistência é a mesma coisa. Às vezes a gente está passando por um período conturbado, né, emocionalmente, que a gente vai resistir um pouco menos às tentações, mas isso consciente do que a gente está fazendo. O mais importante de tudo isso, né, o mais importante da gente aumentar esse músculo da resistência e manter o nosso peso para sempre, melhorar a nossa composição corporal para sempre, é a gente saber que a gente precisa estar consciente durante todo o nosso processo, durante toda a nossa vida, né? Não existe uma vida que a gente esteja inconsciente dela. Então, se a gente está consciente, se a gente sabe que por aquele momento a gente não vai se limitar a certas coisas, a gente vai poder abrir mão de uma coisa para poder usufruir de outra, é uma coisa. Vou dar um exemplo, por exemplo, de férias, né? Ah, eu vou viajar. Poxa, se eu vou viajar para um país diferente, para uma cidade diferente, com culturas diferentes, com uma gastronomia diferente, vocês acham que eu vou ficar lá resistindo a tudo? Lógico que não. Vou chegar lá e eu vou permitir tudo aquilo que o lugar me permite, né? Vou me colocar lá como uma pessoa, vou folgar o meu músculo da resistência e vou me permitir estar sempre presente, vivendo aquele momento. Agora, eu sei que aquilo ali é um limite, né? Eu sei que existe uma data para iniciar, uma data para acabar. Quando eu retornar, eu vou voltar aos meus hábitos, eu vou treinar novamente o meu músculo da resistência até ele ficar bom de novo, até eu conseguir evoluir mais um pouco. Então é assim que funciona, né? A gente não vai estar sempre focado 100% nisso, mas para a gente manter o nosso peso para sempre, para a gente melhorar a nossa composição corporal, para a gente melhorar o nosso resultado, a gente precisa ter essa consciência de que é preciso estar sempre indo e voltando, indo e voltando. A gente nunca pode só ir e largar tudo para trás, porque senão a gente vai cair naquela estatística, né, das pessoas que não conseguem controlar, não conseguem gerenciar seu próprio peso. E ninguém quer isso, né? Pelo menos não aqui, vocês, pelo amor de Deus. Não quero ninguém com essa mentalidade. A gente quer perder peso e quer perder para sempre, tá sempre melhorando. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e a gente se conscientizar disso. Ah, então não vou poder tomar refrigerante para sempre, igual a Mari? Não! Se você sai de férias e você gosta, você se permite, tudo bem. Tem coisa que eu não tiro da minha vida porque eu gosto. Agora, cada um vai gostar de uma coisa, cada um vai aprender aquilo que realmente gosta e vai... porque tem coisa que a gente realmente gosta, né? Tem coisa que traz uma memória afetiva, tem coisa que é bom, que o nosso paladar agrada, e tem coisa que a gente foi ensinado a gostar na infância e que hoje, se a gente for fazer, a gente não gosta. Então, assim, aprender isso é muito importante, porque te faz ter consciência daquilo que você quer manter para sua vida e daquilo que não faz falta para você. No meu caso, o refrigerante não faz falta para mim. Então, tudo bem eu ficar sem ele. Não me traz nada de... Não me traz nenhum malefício, né, ficar sem ele. E, gente, uma coisa que é muito legal, que eu vou deixar depois para vocês. Vou tentar fazer isso hoje, porque eu não fiz ainda. Mas é um cartão resposta para pensamentos sabotadores. E o que é isso? Toda vez, se você ainda está nesse processo de ter pensamento sabotador e não consegue, né, tá consciente, ainda
ainda se burla ali para poder comer a mais, ou comer a menos, ou comer isso, ou fazer aquilo que não deveria fazer na sua consciência, a gente tem um cartão resposta que a gente pode deixar na tela do nosso celular, na carteira, no computador, na agenda, no copo, em tudo quanto é lugar, na nossa mesa de trabalho. Para quê? Toda vez, né, que vier aquele amigo, que vier aquela pessoa falar com a gente, oferecer algo, né, que não está no nosso plano, a gente vai escolher uma resposta ali do cartão de resposta e vai falar com a pessoa. Ó, vou dar um exemplo. Tem um aqui que eu coloquei aqui para vocês. A gente pode responder: ah, é verdade, mas eu não me importo com isso nesse exato momento. Ou então, ah, eu preciso fazer alguma outra coisa, eu vou ali rapidinho e já volto. Gente, a gente precisa aprender a ter saídas nesses momentos. Se a gente não consegue, se a gente não tem esse músculo fortalecido o suficiente, até a gente conseguir fortalecer, a gente precisa recorrer, né, a outros artifícios. Então, esse cartão resposta ele é maravilhoso. Eu vou deixar ele lá, vou tentar colocar ele hoje lá no site para vocês baixarem. Vou colocar o link nos stories para você ir lá e baixar e ter isso sempre com você, porque é uma ferramenta muito útil mesmo, que vai te ajudar a não só resistir, né, com relação à comida, mas com qualquer outra coisa que você precisa resistir no momento. Seja dinheiro, né? Quantas vezes a gente precisa economizar e a gente acaba gastando sem ver. Então, com esse cartão de resposta, a gente não vai economizar só calorias, mas a gente vai economizar dinheiro também. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente melhora a nossa vida saudável, né, que a gente coloca aí em prática todos esses ensinamentos, todos esses conteúdos para a nossa vida saudável, automaticamente a gente consegue melhorar a nossa vida saudável financeiramente, a nossa vida saudável espiritualmente, a nossa vida saudável mentalmente, né, de emoções. E, consequentemente, o nosso corpo físico melhora, né? Não tem jeito. Se a gente melhora tudo isso e o nosso corpo físico, né? O nosso espelho, é o nosso retrato daquilo que a gente está carregando dentro da gente, não tem como ele não tá bom, não tem como ele estar melhor a cada dia. Então, vou deixar lá para vocês baixarem também. O nosso cardápio semanal tá lá. Amanhã sai cardápio novo para a próxima semana. Então, fica de olho, porque, ó, esse Já Dá 5 tá rendendo, hein, galera? E pensa bem que eu tô mantendo a minha meta 20 minutos. Então, se você chegou aqui agora, corre lá, volta, assiste. Manda para todo mundo que você conhece, que você sabe que quer gerenciar seu peso, quer aumentar sua massa magra, quer trincar o abdômen, quer perder peso, gordura corporal, enfim. Qualquer objetivo de saúde, né? Porque com certeza, quando a gente aumenta o nosso músculo da resistência, a gente melhora aí, sei lá, acho que 1000% a nossa vida em todos os outros sentidos. Então, bora colocar em prática, porque não adianta nada ouvir a Mari e não colocar em prática. E essa aula de hoje já dá pra gente colocar em prática no jantar. Quero ver se você vai colocar em prática. Me conta aqui depois nos comentários como que foi a reação de quem estava com você, como que foi a sua reação, qual que foi o seu pensamento sabotador. Me conta tudo que eu vou amar saber. Combinado? Um beijo, até amanhã às 5 horas da tarde.